Estamos de volta com o Hora Geral. Vamos agora apresentar, para que apresentar, né? Todos conhecem o advogado especialista em direito previdenciário, o meu amigo surfista. Só tem um problema, porque eu já falei aqui, eu sempre lembro, ele não é santista, mas é meu amigo. Pardal Freudenthal, tudo bem? Tudo bem, Douglas. Pra gente é um prazer estar aqui com você. Como é que está o Neto? Ah, o Neto tá lindo. Que bom, né? Jogando lá no gol do Grêmio-Metal, grande goleiro, Caetano. Goleiro, hein? É goleiro. Molecada e joga bem, viu? A molecada, quando quer começar a jogar futebol, fala que eles querem ser atacante, né? Agora goleiro. Ele é bom goleiro. Meu amigo Pardal, você é uma figura que eu tenho um respeito muito grande, uma pessoa inteligente, um advogado previdencialista que atende aí um grande número de sindicatos. Eu posso citar 3, mas vou esquecer de outros, então eu digo que é um grande número de sindicatos, um professor universitário e alguém que sabe com didática explicar um tema tão complexo para o brasileiro, que é a previdência social. Mas, antes de ouvi-lo, nós temos um vídeo que circulou pela internet do deputado Alessandro Molon, ele é da Rede, se não me engano, e nesse vídeo ele acaba expressando a preocupação dele e denunciando a reforma da Previdência. Nós extraímos um trecho importante desse vídeo, vamos apresentar agora. Eu queria que o telespectador prestasse atenção, né? Porque às vezes a população fala assim, o que acontece em Brasília não interessa pra gente. Não. Tudo o que acontece em Brasília interessa pra gente. E principalmente o posicionamento de alguns parlamentares, como é o caso do Alessandro Molon. Vamos ouvir, depois eu quero a sua análise. Pode colocar aqui, produção. Olá, pessoal. Eu estou aqui na Comissão da Reforma da Previdência, onde acaba de ser aprovado o relatório final dessa reforma. Ali ao fundo ainda o presidente da comissão dando algumas entrevistas. Eu sou o deputado Alessandro Molon, que fui membro da comissão aqui durante todo esse tempo, lutando contra essa proposta de reforma que é absolutamente cruel e injusta. Eu queria contar para vocês o que muda na vida do trabalhador brasileiro. Por exemplo, as pessoas que se aposentam por idade e que hoje têm que comprovar 15 anos como tempo mínimo de contribuição, essa exigência aumentou para 25 anos. Isso exclui da aposentadoria hoje 8 em cada 10 brasileiros. Isso pega sobretudo aos trabalhadores mais sofridos, mais explorados aqui da nossa sociedade. Um absurdo. Excluir 8 em cada 10 é algo inaceitável. E foi isso que foi aprovado hoje aqui. Bom, eu acho que esse é um assunto que já coloca todos os trabalhadores em xeque e preocupados. Com relação a esse alerta do deputado Alessandro Molon. Você concorda com o que ele falou, meu amigo Pardal? Mas sem dúvida, Douglas, sem dúvida alguma. Essa proposta da reforma, aqui mesmo no seu programa nós já falamos sobre isso. Em primeiro lugar, ela é cheia de mentiras. Ela conta mentiras, diz que a Previdência é deficitária. Uma CPI que foi instalada no Senado, com Paulo Paim na presidência, já mostrou que esse negócio de déficit da Previdência é apenas uma grande mentira. São mentirosos. Agora, o que está acontecendo? Algumas coisas são bem claras, não é? Eu mesmo já comentei algumas vezes. A proposta em si já é uma grande porcaria. É mentirosa, é um saco de maldades e é um desrespeito às regras constitucionais. Mas o pior de tudo é que o substitutivo que a Câmara Federal apresenta consegue ser pior ainda. Eu disse, é pior a emenda do que o soneto. Então, a grande discussão é nesse campo. Eu pessoalmente acho que o governo não terá capacidade de passar a proposta da reforma em si. Eu acho que eles vão reduzir, mas mesmo assim será bastante grave se for aprovado. O que está acontecendo? A proposta inicial, sem dúvida alguma, é desmontar a Previdência. Isso está acontecendo mesmo sem aprovação de reforma alguma. Vejam, quando esse golpista, o Temer, chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez na canetinha foi tirar o INSS de dentro da Previdência, colocar num ministério louco lá, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, e a Previdência em si virou uma secretariazinha dentro do Ministério da Fazenda. Ou seja, a destruição do sistema já passa pela cabeça dele no primeiro momento. Em segundo lugar, quando veio a proposta de emenda, ela claramente é destruição. Por exemplo, essa que o nosso deputado Molon disse. A proposta de aposentadoria por idade já existe. Era 65 anos para o homem, 60 para a mulher. Primeiro ele tentou jogar 65 anos para todo mundo, depois ele disse 65 anos para o homem, 62 para a mulher, e agora ele já fala em manter 65 e 60. O que ele quer mudar?
Ele quer mudar o chamado período de carência. É o tempo mínimo de contribuição que você tem que ter para poder se aposentar por idade. Até 91, esse tempo era só 5 anos. Em 91 veio a discussão, passou a ser 15 anos. Teve até uma regra de transição que foi bastante confusa, mas veja, a proposta desse louco agora é aumentar para 25 anos. Imagine você, telespectador, exatamente aquele que tem mais dificuldade em contar tempo de serviço é o mais pobre. Para que presta o seguro social se ele vai abandonar o mais pobre? Vejam, na discussão sobre o substitutivo, por exemplo, a coisa chega a ser ridícula. Rapidamente, imagine o telespectador que a proposta do Temer era assim: a média muda, vai ser a média de todos os salários de contribuição que o cara fez, quer dizer, quem cresceu na vida sai perdendo. E além disso, a proposta é 51% da média, mais 1% para cada ano de contribuição. Pois a proposta do substitutivo é pior ainda. Para o telespectador ter uma ideia, na proposta inicial, o cara com 25 anos de trabalho, que seria o mínimo, teria 76% da média. Na proposta nova, quem tiver 25 anos de contribuição só tem 70% da média. Quer dizer, eles conseguem ir piorando mais ainda as coisas. Esse é o grande problema. Me parece, Douglas, que ele vai ter que recuar muito. Eu acho que, no final das contas, só o que ele vai tentar é acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, que já vem sofrendo violência há muito tempo. Só para lembrar, chamava-se aposentadoria por tempo de serviço. Isso. Eles mudaram para tempo de contribuição, queriam colocar uma idade mínima e agora a idade mínima proposta pela proposta atual é a mesma idade exigida para aposentar por idade. Ou seja, na realidade, significa o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Evidentemente, quem está saindo sofrendo muito mais com isso é exatamente o mais pobre, o trabalhador mais sofrido, aquele que precisa de mais proteção do seguro social. Agora, Pardal, por que o governo, por que o Michel Temer tem essa pressa em aprovar a Previdência? O que está encoberto que nós brasileiros não conseguimos avistar? Olha, Douglas, o que está acontecendo de verdade é o desmonte da estrutura do Brasil. Não é só a proposta da Previdência. Lembrem-se que a proposta da reforma trabalhista foi aprovada. Foi. Com um monte de absurdos. Coisas, inclusive, que são inconstitucionais e que vão ser vetadas pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a briga está colocada aí. Qual é a pretensão? É muito simples. A pretensão é vender a mão de obra do brasileiro mais barata. Vejam, é uma discussão muito grave. Aquela crise de 2008, por exemplo, o então governo Lula respondeu com a manutenção do consumo interno. Foi aquela brincadeira, né? Da marolinha, né? Ele falou, vai ser a marolinha, né? Não é só isso não, Douglas. Tira o imposto, por exemplo, da geladeira branca. Isso. Tira o imposto do carro popular. Ou seja, reduz para que aquele sujeito que está trabalhando possa consumir. Aplica-se no mercado de consumo interno. Esse maluco que está aí agora quer o contrário. Ele quer aplicar no mercado de exportação. Ou seja, vai enforcar o trabalhador brasileiro, não vai fazer do trabalhador brasileiro um consumidor. Não precisa consumir nada. Só precisa produzir para a venda na exportação. Isso é acabar com o trabalhador. É por isso que vem o desmonte da estrutura trabalhista. Olha, tem coisas bem simples. Por exemplo, eles falam que a Justiça do Trabalho protege demais o trabalhador. Uau, tão loucos da cabeça. Parece que eles não sabem nem história. A Justiça do Trabalho foi criada justamente em proteção do trabalhador. Por quê? Porque a relação capital e trabalho é desmesurada, não é a mesma coisa. O trabalho é sempre muito mais explorado. Então, para a sociedade manter um nível mínimo de coerência, para evitar o caos social, é preciso ter garantia ao trabalhador. É para isso que foi criada. Então, o que está acontecendo? Na realidade, se desmonta a estrutura trabalhista, se desmonta o seguro social brasileiro, barateia-se a mão de obra. E aí, eu já disse aqui no seu programa mesmo, é possível que o PIB cresça, mas na mesma proporção vai crescer a miséria na rua. Pessoal, vão passear nas praias de Santos. Comecem a fazer a contagem de bancos ocupados. Sabe banco ocupado? Aquele que a família passa a morar porque não tem mais onde morar? Tem muitos. Muitos. A ocupação dos bancos demonstra exatamente o baita crescimento da miséria. Se eles conseguirem colocar a questão previdenciária, a questão trabalhista no seu todo, haverá
um deslocamento de mão de obra terrível. E depois, Douglas, vamos lembrar de uma coisinha. Nessa forma que eles querem, eles vão manter sempre o desemprego em 2 dígitos. O desemprego nunca abaixo de 10%, porque desemprego abaixo de 10% melhora as negociações para o trabalhador. Não é o que eles querem. Agora, Pardal, isso nos preocupa muito porque envolve toda a sociedade brasileira e não é diferente aqui na nossa região. Nós temos visto uma grande movimentação, inclusive de lideranças sindicais, junto com o presidente do Condesb, Alberto Mourão, para discutir uma retomada dos empregos. Ontem, inclusive, numa reunião do Condesb que teve na Associação Comercial, recentemente teve uma reunião na Associação Comercial de Cubatão, para discutir essa forma de retomada, faz com que a nossa região também fique, já esteja com um estado de alerta com relação à falta de empregos, principalmente tendo o polo petroquímico, não esquecendo que só a Uzi Minas demitiu 4.000 funcionários. Nós temos a falta de mão de obra qualificada no maior porto da América Latina, né? E a gente não vê o crescimento na nossa região. Lembrando que aqui no Porto, 1/3 do que entra e sai do país passa pelo Porto de Santos. Como que esses trabalhadores vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho? Olha, esse é o grande problema desse momento. O desmonte da nossa siderúrgica, por exemplo, aquilo foi um absurdo. Desmontaram a siderúrgica. Um toque de caixa, 4.000. Sabe o que aconteceu, Douglas? O erro começa naquele momento da privatização. Como é que você permite que na privatização se construa um pequeno monopólio? Quando a Uzi Minas de Ipatinga comprou a usina de Cubatão. Aí vocês sabem o que aconteceu. A usina de Cubatão foi transformada em produtora de aço de segunda. Com isso, houve um baita desmonte da estrutura trabalhista em si. Todo mundo sabe, as terceirizações que aconteceram levaram ao aumento do acidente do trabalho e, objetivando de verdade, o que aconteceu? O fechamento. Perdemos da China. Por quê? Porque fizemos a produção de aço de segunda. Foi assim que aconteceu. Agora, como é que se recupera isso? Vai ser complicado, não é? Por exemplo, a própria siderúrgica. Seria preciso a construção de um novo alto-forno, seria preciso retornar à siderurgia, seria preciso retornar à condição industrial. No polo petroquímico, por exemplo, também tivemos grandes desmontes. E esse é o problema que está acontecendo hoje. A nossa indústria brasileira hoje está sendo desmontada porque a proposta do atual governo é indústria produzindo barato, é indústria produzindo para exportação, e não o que nós temos em Cubatão. Agora, um outro aspecto, eu tenho várias perguntas, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma atenção ao telespectador, senão acaba explorando culturalmente, né, o meu amigo Pardal Freudenthal, porque o tema é importantíssimo. E é justamente aí, meu amigo telespectador, que eu queria que você fizesse essa análise com relação aos nossos representantes. Porque, pelo que eu sei, essas reformas, elas vão prejudicar toda a nossa nação. O próprio Pardal já explicou aqui, desenhou um cenário que nós vamos enfrentar. Isso porque dizem que em 2018, 2019, nós vamos voltar a crescer. Será que nós vamos crescer com essas medidas que estão sendo discutidas agora? A própria reforma trabalhista que já passou, né? Que acaba justamente deixando totalmente desguarnecida a classe trabalhadora, né? E aí, rapidamente, você acredita que a diminuição dos sindicatos vai ser natural depois da reforma trabalhista ou isso vai fortalecer os sindicatos? Olha, nem uma coisa nem outra. Veja, a questão sindical hoje ela é bastante grave. Por exemplo, a discussão do imposto sindical. O imposto sindical era um dia de serviço descontado para os sindicatos. Estava errado? Claro que estava errado. Não é a melhor saída, não é a melhor saída. A melhor saída é que o sindicato possa crescer com as suas pernas. Mas, por exemplo, aquela contribuição que chamam de assistencial, eu preferiria chamar de contribuição sindical, aquela que você define na Assembleia que define o rol reivindicatório. Então, o rol de reivindicação é o seguinte, nós queremos hora extra 500%, queremos isso, queremos aquilo, e haverá uma contribuição para o sindicato, vamos dizer, de 1% do salário após a campanha para salarial. atender essas reivindicações. Isso. O que acontece? Esse tipo de contribuição é o justo. Essa contribuição é a correta. Por quê? Porque decide em Assembleia e é o pagamento que toda categoria deve fazer pela representação sindical. Vamos lembrar de uma coisinha? Se o teu sindicato entra com uma ação, por exemplo, contra o fundo de pensão, ele só representa os associados.
Mas quando ele entra com dissídio coletivo de natureza econômica, quando ele entra com uma greve, ele representa a categoria na sua totalidade. Então é preciso que tenha o retorno da categoria para a manutenção do sistema. Essa é a condição dos sindicatos. Agora, eu tenho falado sempre nos sindicatos em que eu atuo. Em primeiro lugar, para responder à redução do imposto sindical, temos que responder com sindicalização. Grandes campanhas de sindicalização, campanha de rua, campanha de camiseta, campanha de cartaz, campanha de projeto. Faz tempo que a gente não vê isso, hein? E precisa trazer o crescimento dos sindicatos com a presença de associado. Em segundo lugar, a questão da negociação. Abriu-se aí na cabeça dos loucos a negociação sem sindicato. O que o sindicato deve fazer quando ele sabe que naquela empresa X tem uma comissão que vai abrir a negociação? O que o sindicato deve fazer? Deve correr lá e apresentar para a comissão toda a sua força, dizer, companheiros, nós temos aqui advogado, jornalista, economista, tudo para você, para trabalhar, ajudando você na negociação. É assim que o sindicato deve correr. Por quê? Efetivamente, o entorno, a relação sindical da nossa região, inclusive, é histórica. Então eu não acredito que vamos perder sindicatos. Acho mesmo que os sindicatos que ficarão serão fortalecidos. Aqueles que não forem fortalecidos, esses sim vão ficar à míngua. Isso é importante, né? A atuação do sindicato. A gente tem aqui toda quarta-feira o quadro sindical e a gente falou recentemente a respeito do Simprafarmas, que é um dos sindicatos, inclusive fica ali no Gonzaga. Ele tem todo um trabalho para quem é sindicalizado, inclusive até para a população que pode atender de serviço. Isso é importante. O sindicato ele está inserido na sociedade, representando, lógico, os seus trabalhadores, né? Mas também ele participar de ações dentro do município. Você falou muito bem sobre isso. Sem dúvida nenhuma. A questão sindical hoje ela é de suma importância. Sem dúvida, o sindicato é instrumento de luta, o sindicato é organizador da classe trabalhadora, é tudo isso. Mas ele também é o lugar onde você passa as suas horas, o lugar onde deve ter esporte, o lugar onde deve ter cultura. O crescimento na área sindical deve ser por todas as formas. Por exemplo, por isso que eu digo a você, eu adoro o Gremetal. Eu estou no Sindicato dos Metalúrgicos, que é um dos meus sindicatos. Eu completo agora 28 anos no Sindicato dos Metalúrgicos, por exemplo. É um grande sindicato, passa por grandes problemas com o fechamento da Uzi Minas, mas é uma história que com certeza não se perderá. Com certeza. Perguntas aqui para o Pardal Freudenthal, advogado especialista em direito previdenciário, a Vandeléa, via WhatsApp. É possível acabarem com a aposentadoria no Brasil? Olha, é possível até mesmo acabarem com o seguro social. Eu acho que não acontecerá, mas essa é a proposta atual. É bom lembrar, olha, quando foi o Collor, o presidente, ele tentou acabar com a Previdência. Ele fez um projeto que terminava com a Previdência Contributiva. Ainda bem que ele caiu antes, não passou. Depois veio as reformas do FHC, que foram terríveis. Mudaram o sistema de previdência. Enquanto antes o seguro social tinha como ponto principal as suas funções sociais, garantir o segurado, abrir vaga no mercado de trabalho, redistribuição de renda, agora a ideia que passaram é que a função principal é o tal do equilíbrio financeiro e atuarial. Agora vem a terceira fase, que é o desmonte total. A proposta que está se fazendo é o desmonte total. Imagine o telespectador, quando você tem, com essa reforma trabalhista, o crescimento da informalidade, ou seja, cada vez menos tem contrato de trabalho e cada vez mais as relações vão ser feitas informalmente. Aí eu pergunto, se a Previdência não te apresenta nada, não te garante aposentar, porque vai aposentar lá com 90 anos de idade, não garante pensão para sua família, porque vai pagar só a metade, e ainda por cima, é você que é responsável por contribuir, evidentemente a contribuição não vai existir e o seguro social some. É isso que nós temos que reagir. Nós temos um sistema previdenciário, um seguro social que está completando quase 100 anos. Não podemos deixar perder, que é o projeto que está aí. Mais perguntas aqui no Hora Geral para o Pardal Freudenthal, a Luciana também pelo WhatsApp. Minha mãe tem 68 anos de idade e 13 anos e meio de contribuição. Ela ficou 6 meses afastada pelo auxílio doença. Esse período de afastamento conta para o tempo de contribuição? Olha, é bem interessante essa discussão. Se você tem um auxílio doença, antes você estava trabalhando, ou seja, contribuiu. Isso. E quando tem alta, volta a contribuir. Esse período vale como tempo de contribuição, mas atenção, o INSS por si só não admite para o período de carência. Tempo de contribuição é quando você precisa homem 35 e mulher 30 para se aposentar.
Período de carência, esses 15 anos que tem hoje na idade e que o Temer quer aumentar para 25. É diferente uma coisa e outra. Diz o INSS que o tempo de auxílio-doença não vale como carência porque não teria havido contribuição. Eu penso diferente e os tribunais concordam comigo, tá bom? Imagine o seguinte, o auxílio-doença paga 91% da média. Se ele aposentasse por invalidez, ele ganhava 100% da média. A diferença é 9%. Eu não tenho dúvida que esses 9% representam contribuição. Ou seja, quando completar 15 anos com esses 6 meses, tenta no INSS. Havendo negativa, dá para entrar na Justiça. Exato. Agora, Pardal, nós estamos quase no final do Hora Geral e eu sempre clamo a participação popular para essas conquistas. Inclusive, uma delas é para barrar essa reforma da Previdência. E às vezes a população ela não encontra meios de chegar a Brasília. Você acredita que a população e os trabalhadores devem cobrar dos sindicatos essa representatividade junto à Câmara Federal? Mas sem dúvida, essa é uma das coisas que é obrigação do sindicato. Veja, o sindicato em si é aquela velha história. Não é revolucionário, como pensam. Não. Ele é um instrumento de luta dentro do capitalismo. Sim. Mas esse momento, para tentar sustar, para tentar resistir, é preciso mobilização, sim. Mobilização do seu sindicato de base, mobilização das centrais sindicais, mobilização das associações de bairro e de todos os movimentos populares. É preciso que você, telespectador, compreenda o que está acontecendo e venha participar. Mais uma pergunta rapidamente para o Pardal Freudenthal aqui no Hora Geral, o Antônio Jorge via WhatsApp. Já sou aposentado por tempo de serviço e quero dar entrada na aposentadoria especial. A reforma vai interferir nisso? Olha, Antônio Jorge, não é possível você aposentar 2 vezes. Isso em primeiro lugar. Se você já aposentou por tempo de serviço, por tempo de contribuição, não dá para ter outra aposentadoria. Agora, pode ser que o que você está pensando em fazer é entrar com uma ação e converter a aposentadoria por tempo de contribuição que tem o danado do fator previdenciário na especial que não tem o FP. Pode ser. Se for isso, não muda nada. Lembrem-se sempre do seguinte, se a lei mudar, como diria o Dorico Paraguaçu, para trás-mente não vale, entendeu? Vale. Só pode ser para frente-mente, para trás-mente não. Então, se o que você pretende é a revisão do seu benefício de comum para especial, não muda nada. Pode brigar sim que você terá toda a razão. Vamos ver se o Pardal consegue responder a próxima pergunta em 30 segundos. Quanto tempo leva para o perito juntar um processo laudo da perícia judicial de psiquiatria? A perícia foi feita em 2009 e até agora nada. Oh, meu companheiro, não tem prazo nenhum. Infelizmente, a grande questão é essa. E quando pega a questão psiquiátrica, então, os caras ficam malucos, têm dificuldade. O psiquiatra que fica louco e tem dificuldade de apresentar o laudo. Como é que é? O psiquiatra fica louco? Ah, mas dizem, eu tenho muitos amigos psiquiatras, mas dizem que para você ser psiquiatra tem que ser um pouquinho louco. Agora, de qualquer forma, o que você tem que fazer é conversar com o seu advogado, para o seu advogado pressionar o juiz e o juiz, então, sim, poder pressionar o seu perito. Caramba, duro, né? É problemático. Bom, rapidamente, vamos conhecer os aniversariantes no dia de hoje. Vamos lá? Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Pardal, você tem que vir mais vezes. Ora, estou à disposição, Lucas. Pode ser? Sabe, claro. Então, tá bom, meu grande amigo Pardal Freudenthal, muito obrigado pela sua atenção. Pudemos conversar com um advogado especialista em direito previdenciário que vai retornar mais vezes porque eu quero que o meu telespectador fique bem informado. Um abraço assim, ó, forte para você. Tchau, tchau.